Olá, pessoal! Essa é a aula 5, como determinar o seno e o cosseno no ciclo trigonométrico. Então, para isso, a gente vai precisar de um ciclo trigonométrico. Esse é o mesmo que eu utilizei nas aulas anteriores. Vocês devem ter um no caderno, tá? Então, aqui a gente tem as medidas dos arcos em graus e em verde as medidas dos arcos em radiano, que eu ensinei nos vídeos anteriores como a gente faz a conversão. Então, aqui, esse eixo vertical, ele corresponde ao seno. E o eixo horizontal, ele corresponde ao cosseno. Para vocês não esquecerem, né, tem uma piadinha que cosseno é o eixo horizontal, deitado porque tá com sono, cosseno com sono. E o seno é o vertical, é o que tá em pé, ele tá de pé porque ele tá sem sono, tá? Piadinha para não esquecer. Vamos fazer uma relação do eixo do cosseno e do seno com os eixos X e Y, tá? Só para a gente identificar quais quadrantes o seno é positivo e negativo e em quais quadrantes o cosseno é positivo e negativo, beleza? Então, aqui eu separei, tem sinal do seno, sinal do cosseno. Então, aqui, para o seno a gente sabe que é o eixo vertical. E o cosseno, a gente sabe que é o eixo horizontal. Então, vamos pensar. Relacionando o eixo do seno com o eixo Y, quando que ele é positivo? Se aqui na metade for o zero, então ele é positivo aqui na parte de cima, certo? Então, o seno, ele é positivo nesses dois quadrantes. Assim, ele vai ser negativo nesses outros dois aqui, beleza? Já o cosseno, comparando com o eixo X, né? Ele é positivo do lado direito e negativo do lado esquerdo. Então, positivo nesses dois quadrantes e negativo nesses outros dois, tá? Para quem não lembra, né, como a gente nomeia os quadrantes, começando daqui, né, no sentido anti-horário, então, esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Vou fazer aqui também pro cosseno, tá? Só para ficar mais fácil, certo? Até aí? Então, vamos voltar aqui pro ciclo trigonométrico. Lembra que na aula anterior a gente fez a tabelinha dos ângulos notáveis, né? O seno de 30 graus, vocês lembram quanto que era? Então, o seno de 30 é meio. O seno de 45 graus, então aqui, né? Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente olha, né, 30 graus, vem aqui, né, no arco. E para onde que eu vou olhar? No eixo vertical, para ver onde que ele encosta, tá? Repara que o de 120 graus, quando a gente chega aqui, ele vai ser o mesmo que o de 60, raiz de 3 sobre 2. Assim como o de 135 graus, que ele vai ser o mesmo que o de 45, raiz de 2 sobre 2. E o de 150 graus, ele vai ser o mesmo
que o de 30 graus, que é meio. Aqui na parte negativa, na parte de baixo, a gente vai ter os mesmos valores, porém com o sinal negativo. Então, aqui, né, quando a gente anda 30 graus aqui para baixo, quanto que é o seno de 30, não é meio? Então, aqui na parte negativa, ele vai ser meio, só que com sinal negativo, então, menos meio. Aqui, o de 225 graus, quanto que ele vai ser, então? Menos raiz de 2 sobre 2. E o de 240 graus, menos raiz de 3 sobre 2, tá? Aí, voltando aqui, continuando, a gente vai ter que o de 300 graus também é menos raiz de 2 sobre 2. O de 315 graus, menos raiz de 2 sobre 2. E o de 330 graus, menos meio. Então, só para não esquecer que aqui no centro é o 0, e aqui, né, quando a gente chega aqui é 1, e quando a gente chega aqui é menos 1. Então, o seno de 0, né, onde que ele tá relando aqui? No 0. Seno de 90 graus vai ser 1. O seno de 180 graus, 0. O seno de 270 graus, menos 1. E o seno de 360 graus é 0. Então, a parte do seno, beleza? O que que eu vou fazer? Eu fiz aqui uma tabela com os valores do seno e de cosseno dos ângulos marcados no ciclo trigonométrico. Então, a gente vai olhar para aquele ciclo que a gente acabou de fazer e vamos completar essa tabela aqui, certo? Então, começando lá, no seno de 0 graus, é 0. De 30, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Então, 0, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. A partir dos 120 graus, vai diminuindo de volta até chegar no 0 de novo. Então, a raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, 0. Então, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio e 0. 210 graus. 210, menos meio, depois aqui menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e menos 1. Então, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2, menos 1. E, para encerrar, no quarto quadrante, menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos meio, e quando chega aqui é 0. Então, menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos meio e 0. Certinho? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa pro cosseno. Mas antes, só observar aqui, então, que onde é que ele ficou positivo, ó, até os 180 graus e depois negativo. Então, primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto quadrante negativo, como eu mostrei aqui para vocês, certinho? Então, voltando aqui para o ciclo, vamos olhar agora para o eixo do cosseno. Então, esquece o seno, olha para o cosseno. Quando o ângulo é 0 graus, a gente vai ter que olhar aqui. Então, aqui não deu 1, aqui também é 1 e aqui menos 1. Vou completar com os valores, a gente vai seguir aqui os mesmos, né? Quanto que é o cosseno de 30 graus? Lembra? Olhando lá pela tabela, raiz de 3 sobre 2. Quanto que é o cosseno de 45 graus? Raiz de 2 sobre 2.
Quanto que é o cosseno de 60 graus? Meio. E para o lado de cá, a gente vai ter os mesmos valores com o sinal de menos, tá bom? Então, eu só vou mostrar para vocês como a gente chega nesses valores, olhando aqui no ciclo, para a gente praticar, tá bom? Então, aqui, cosseno de 0 grau é 1. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, depois raiz de 2 sobre 2, meio, e quando chega aqui no 90 graus, aqui no zero, na metadinha ali, né? Então, vamos completar aqui. Então, o cosseno começa no 1, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio e zero. Quando a gente vai para o segundo quadrante, 120 graus é menos meio. Depois, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e menos 1. Então, menos meio, menos raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2 e menos 1. No 210 graus, menos raiz de 3 sobre 2, depois menos raiz de 2 sobre 2 e menos 1 meio, quando chega no 270 é zero. Então, menos raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, menos meio e zero. E para finalizar, no último quadrante, 300 graus, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e a gente volta de novo para o 1. Então, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Então, essa é a tabela completona, tá? A gente já fez isso no caderno, a gente já fez isso em listas de exercícios, tá bom? Só pra gente poder revisar. Então, mas toda hora a gente vai ter que fazer essa tabela? Não, não é necessário, né? Se eu souber como identificar no ciclo trigonométrico, não vai precisar fazer o tempo todo essa tabela, tá bom? Então, pra gente poder praticar, vamos tentar aqui, olhando pelo ciclo trigonométrico, quero saber qual o valor de seno de 120 graus. Então, primeiro, procuro o 120, eu vou ter que olhar no eixo vertical ou no horizontal. Como é seno, no vertical. Então, é raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 315 graus. 315 graus, vou olhar aqui no eixo do cosseno. Raiz de 2 sobre 2. Seno de 225 graus. 225 graus, vou olhar aqui no seno. Menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 210 graus, vem aqui, 210 graus, vou olhar para o cosseno. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Seno e cosseno de 180 graus. O 180 graus não tá aqui? Primeiro para o seno. Vou olhar a projeção aqui no eixo vertical. Quanto que é? Zero. E para o cosseno? Cosseno é aqui mesmo, então é menos 1. Então, para o seno é zero e para o cosseno é menos 1, tá? Bom, então eu vou encerrar por aqui a nossa aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, curte o vídeo. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e não se esqueça, hashtag fique em casa. Beijos e até mais!